Bom dia, Espírito Santo. Aleluia. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, muito bom dia a todos. Que a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento humano, esteja sobre as nossas vidas nesse dia chamado hoje, nessa sexta-feira. Esse é o dia que o Senhor preparou para nós, que você venha se alegrar no Senhor e na força do seu poder. Glória a Deus. Vamos entrando na presença do Senhor mais um dia, mais uma manhã, essa oportunidade que o Senhor nos deu e está nos dando, aleluia. Vamos agradecer ao Senhor pela noite de sono, agradecemos ao Senhor pelo dom da vida, por este novo amanhecer, e que o Senhor esteja na direção, no controle de tudo que nós estamos fazendo e vamos fazer. Já quero agradecer tudo que o Senhor já fez também, porque Deus ele tem feito maravilhas em nossas vidas. Possa ser que você não esteja vivendo dias bons, né? Em alguma área da sua vida, ou até todas as áreas da tua vida está sendo afetada com os problemas, né? Com as adversidades da vida, mas saibas que em tudo está a mão de Deus, está a proteção divina. Deus ele não te abandonou, nunca vai te abandonar. Ele está contigo, não temas. Amém? Vamos meditar no nosso pãozinho diário, a palavra do Senhor, que é a palavra viva e eficaz. Louvado seja Deus. Está no livro do Gênesis capítulo 42, e os versículos estão do 29 ao 36, que fala assim, tem por título, que os irmãos de José voltam ao Egito, Muitos conhecem a história de José, alguns não conhecem, mas muitos eu sei que conhecem, mesmo que nunca leu, mas já ouviu falar sobre José, José, aquele que foi vendido lá para o Egito pelos seus irmãos. 29, do 29 ao 36, e vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e contaram-lhe tudo o que lhe aconteceu, dizendo: o Senhor da terra, falou conosco esperamente e tratou-nos como espiãs da terra. Mas dissemos-lhe: somos homens de retidão, não somos espiãs. Somos 12 irmãos, filho de nosso pai, não mais existe, e o mais novo está hoje com nosso pai na terra de Canaã. E aquele homem, o Senhor da terra, nos disse: nisto conhecerei de vós, que vós sois homens de retidão. Deixai comigo um de vossos irmãos e tomai para a fome de vossa casa e parti. E trazei-me vosso irmão mais novo, assim sabereis que não sois espiãs, mas homens de retidão. Então vos darei o vosso irmão e negociareis na terra. E aconteceu que, despejando eles os seus sacos, eis que cada um tinha a trouxinha com seu dinheiro no seu saco. Então viram as trouxinhas com seu dinheiro, eles e seu pai, e temeram. Então Jacó, seu pai, disse-lhe: tende-me desfilhado, José já não existe e Simeão não está aqui. Agora levareis a Benjamim. Todas estas coisas vieram sobre mim. Aleluia. Mas é só até o 36 mesmo, todas estas coisas vieram sobre mim. Então ali, no momento que os irmãos de José tiveram um encontro com ele, José reconheceu eles primeiro do que eles reconheceram José. E eles chegaram lá. Quando eles chegaram, quando José conheceu que eram os irmãos dele,
ele negociou com eles. Ele falou: vocês são espiãs, né? Tratou eles como espiã. E ele exigiu que trouxesse o irmão dele, deixasse um, né? Como, né, prova de que eles iriam voltar, porque eles iriam voltar para buscar o irmão. E era para trazer o mais novo, porque Benjamim era irmão de pai e mãe de José. E era o mais novo. E ele amava tanto esse irmão. Ele era protetor desse irmão. E eles fizeram essas atrocidades. Separaram ele do irmão. Mas eles mal sabiam que o sonho de José, que José contava e eles diziam que José era doido e que não ia se realizar, estava ali frente a frente com José e tudo se realizando. Todo o sonho que José teve lá atrás, que eles iriam se curvar diante dele, se cumpriu, porque o sonho era de Deus, era Deus mostrando a José tudo o que iria acontecer lá na frente. Ele mostrou. Mas nós sabemos que para tudo isso acontecer na vida de José, José era humilde. Ele era humilde. E os irmãos de José, né, relataram a Jacó que o dinheiro, que até o dinheiro que eles tinham pago havia sido devolvido nos seus sacos. José não aceitou o dinheiro que eles tinham. Olha aí que humildade. Olha que coração bondoso. Mesmo chateado com tudo o que aconteceu, mas ele disse: são meus irmãos. Eles podem não valer nada, mas são meus irmãos e eu vou tratar com amor, porque eu sou a imagem e a semelhança de Deus. Eu tenho que ser manso e humilde de coração. Aleluia. Jesus deixou essa palavra para nós nos dias de hoje. No tempo de José, Jesus ainda nem tinha vindo, mas o amor de Deus estava sobre José. Oh, glória a Deus. José, mesmo sabendo, reconheceu, mas ele disse: enche os sacos dele de mantimento e deu o dinheiro de volta, né? Eles iam comprar com dinheiro já outra coisa. Ele estava passando escassez mesmo, né? E através do sonho de José, porque José agora de sonhador passou a ser revelador, né? Decifrador de sonhos. E foi através de decifrar sonhos que Deus deu esse dom para José, que José foi exaltado por Deus, não foi pelo homem. Porque se dependesse do homem, José estava perdido, né? Mas José não chegou lá no Egito e foi denigrir a imagem dos irmãos dele, falar mal dos irmãos, se revoltar contra a própria vida. Não, José foi ser empregado e foi um empregado de excelência. Foi um governador de excelência. Ele, né, Potifar deu a casa dele para ele tomar conta. Ele era um empregado de excelência, um mordomo de excelência, tudo ali. Ele tomava conta de tudo. Ele só não tomou conta da mulher dele, que foi se fretar para ele, né? E ele abriu mão da capa, foi acusado que foi por causa dessa afronta que ele foi preso. Até preso ele foi lá no Egito, até provar, como diz o ditado, até provar que Chico é Francisco. O coitado comeu foi cadeia, né? Foi prisão, ficou ali preso. Mas Deus tem sempre um motivo, Deus tem sempre uma estratégia para libertar, para ajudar, abençoar aquele que tem um coração, né, obediente a Ele. Porque a obediência gera bênção e a desobediência, né, traz maldição sobre as nossas vidas. Quantas vezes nós temos uma promessa de Deus e aquela promessa nem se cumpre? Por quê? Foi por culpa de Deus? Não, a culpa não é de Deus, a culpa é minha, é sua, porque nós não somos obedientes como Deus quer. No momento que nós se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus e sermos humildes, né, para com o nosso próximo e se humilhar na presença do Senhor, Deus, ele vem e nos exalta, é o próprio Deus, né? Eu ouvi uma mensagem essa semana, né, que a moça falou que ela recebeu uma promessa que Deus ia vestir ela, calçar, e hoje ela está vivendo as promessas de Deus na vida dela. Aleluia. Vai pessoas na porta dela
levar roupa, que é para poder ela, né, através dessa ajuda que ela recebe, ela já está ali também demonstrando a roupa, né? Ela ganhou roupa nova de grife de loja, para ela demonstrar. Então Deus tem a forma, Deus cria meio, cria situação para abençoar os filhos dele. Nós somos herdeiros e co-herdeiros com Jesus, né? Das bênçãos do Senhor para as nossas vidas. Aleluia. Louvado seja Deus, né? E até o dinheiro era devolvido ali por José. Ele devolveu o dinheiro e Jacó, ele ficou contente, né, consternado, né, acreditando que os filhos o tinham privado de José e Simeão e teme por Benjamim, sentindo que se algo lhe acontecesse, ele morreria de tristeza, porque Jacó era apaixonado por José e por Benjamim. Ele tinha um carinho especial com José, mas José ele já tinha como morto, coitado. Ele pensou que José já estava morto. E agora só restava Benjamim, da mulher que ele também amou, que já também não existia. E ele temeu. Ele achou assim, ele está devolvendo o dinheiro porque ele quer comprar meu filho. E ele temeu, mas o outro já tinha ficado lá. Eles tinham que buscar. Eita, Deus estrategista. Deus tem estratégia, irmãos. Quando ele quer abençoar o servo dele, ó, a coisa pode estar tudo entornada, pode estar tudo embaraçado, mas ele vem, desembaraça tudo, dá vitória, e ele depois vai clareando a nossa mente e vai nos explicando porque ele permitiu que tudo se complicasse. Estava tudo complicado na vida de José, aparentemente, mas Deus realizou o sonho dele. Ele passou por muita prova, né? Foi só a humilhação de ser vendido para outro estado, para outro país, e ele não estava, né? Não tinha o amor do pai mais, não tinha os irmãos, aleluia. E ele foi ali vendido, olha que humilhação. E ele chegou lá, recebeu um cargo, né, abençoado, mas quando ele disse, pronto, já estou no auge, lá vem a mulher de Potifar, como é que diz, querer que ele tivesse envolvimento com ela. E ele disse que não, que o patrão dele não mandou ele tomar conta da mulher, não. Só foi dos negócios dele, das coisas, não foi da esposa. E José, apesar de ser um jovem bonito, né? Porque a Bíblia diz que ele era bonito, está escrito. E ele não, mesmo sendo jovem, né? Nós sabemos que os jovens, o hormônio está aflorado, mas ele era obediente a Deus. E quem é obediente a Deus é obediente também ao ser humano. Se nós tiver obediência a Deus, nós somos obedientes ao ser humano. Tem pessoas que dizem que é obediente a Deus e que vive a palavra de Deus, mas são pessoas mentirosas, né? São pessoas que tomam emprestado e não pagam. São pessoas que vivem mentindo com o nome de Deus, amaldiçoando em nome de Deus. E Deus, ele sonda o nosso coração, ele lê os nossos pensamentos. Nós temos que ter muito cuidado, porque Deus, ele não trabalha com a lógica do homem. Deus, ele é a razão, ele é a verdade. Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Se ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém não vai chegar ao Pai se não for por esta verdade. Aleluia. E ali, né, quando Jacó temeu o que podia acontecer, se acontecesse o pior, ele morreria de tristeza. Os irmãos, por sua vez, sentem medo e culpa. Aí eles começaram a lembrar, né? Sentiram medo, sentiram culpa, porque eles lembraram do que eles tinham feito lá atrás, né? E justo naquela terra aonde o irmão dele foi vendido, né, por eles, ele estava precisando agora desse governador do Egito. Ele disse, pronto, agora nós estamos pagando por o que nós fizemos de errado.
Porque até aí o pai de Jacó não sabia, né? Ou o pai de José, que é Jacó, não sabia que o filho estava vivo e que agora estava num estado maior, né? Estava no poder. O poder estava na mão de José. Se José quisesse, tivesse maldade, ele nem teria nem vendido mantimento. Imagine dar. E ele deu, porque ele tinha um coração humilde, um manso e humilde de coração, imitador de Cristo. Aleluia. Agora entrou ali a culpa, né? Eles interpretaram que o acontecimento como um julgamento divino pelos seus pecados. Ele disse: agora nós estamos condenados. Nós estamos sendo julgados por Deus porque nós pecamos em vender o nosso irmão para aquele país. E esse episódio todo que aconteceu, essa história toda, que nos traz como ensinamento para os dias de hoje, né? Nos mostra o início de um processo, né, de arrependimento para os irmãos e a forma como Deus pode trabalhar para unir família. Se você quer família reunida, unida, você quer ser humilde para poder você tomar posse, eu e você, eu estou falando você, mas eu estou incluída junta, né? Não é só os outros não, eu também, já começa por mim, porque se eu for maldosa, né, tiver maldade com meus irmãos, né, tanto irmão de sangue como irmão em Cristo, se eu for pessoa maldosa, eu e você tiver maldade no coração, não tiver o dom do perdão, do amor, da humildade, a gente não vai ser exaltado por Deus. Não pensa que vai não, irmão. O homem pode até te exaltar, mas por Deus você não vai ser. E é diferente quando você tem exaltação de Deus. Quando aquela exaltação é de Deus, Deus vai te exaltando, você vai subindo o patamar, você vai subindo o degrau, porque nós temos que pegar as pedradas e fazer degraus. Deus, ele é estrategista, ele, né, as pedradas que José recebeu, cada pedrada era um degrau que Deus elevava. E a maior humilhação, né? Eu acredito que não foi nem na prisão, foi de ser vendido pelos próprios irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Mas em nenhum momento José deixou a maldade entrar no coração dele. Ele se irou, sim, ele fez como Deus fala. Jesus disse: irai e não pequeis. Irá, ninguém não está isento de não irar, irmãos. Mas a gente não pode pecar. No momento da ira, a gente usar a própria palavra de Deus para amaldiçoar os nossos irmãos. Pegar a palavra de Deus e começar a falar porque está escrito isso, sabendo que está com arrogância. Nós não podemos ser arrogantes. Eu estou aprendendo com a própria palavra de Deus. Eu não posso ser arrogante. Eu não posso me alegrar com a desgraça dos outros. Se alguém está... Deus disse o quê? Sorrir com os que sorri, se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Se alguém está chorando, chore junto. Não fique dando risada, não. Se alguém está alegre, se alegre com as bênçãos das pessoas que Deus colocou na vida das pessoas. Nós temos que aprender, né? A lição que tira aqui de José, houve um arrependimento. Quando eles se arrependeram, reconheceram, né, a humilhação, a consequência do pecado dele já estava acontecendo, ele já estava ali se curvando diante de José, porque José viu, né, eu estou agora, né, com a bonança, está nas minhas mãos, Deus me abençoou, eles já se curvaram diante de mim, então a vingança a Deus pertence e não a mim. Se José quisesse, fosse arrogante, ele nem ia vender, nem dar mantimento, se vira, vocês me venderam, ia jogar na cara dos irmãos. Mas o que foi que José fez? Ele, com certeza, quando ele reconheceu os irmãos, que ele se retirou para chorar, né? Ele foi pedir orientação para Deus. Deus começou a colocar no coração dele o que é que ele tinha que fazer para ele ver o irmão dele mais novo, para ele ver o pai dele, porque ele sentia saudade. E quando houve um arrependimento, que eles voltaram, que reconheceram José, eles se curvaram, se ajoelhou e pediu perdão. Olha que coisa linda. Quando há arrependimento, há reconciliação. As bênçãos do Senhor descem sobre nós quando nós nos arrependemos. Eles estavam passando pela consequência de ser, né,
de realmente estar ali se curvando com fome, dependendo de José para comer. Mas tudo isso aconteceu por causa que José era um homem segundo também o coração de Deus. Ele tinha um coração bom, ele era manso e humilde de coração. Para as coisas acontecerem em nossa vida não é com arrogância, não é trazendo multidão para nós e a presença de Deus está se afastando. Eu posso querer me explicar para A, para B, para C, mas Deus, Ele me conhece, Ele sonda o meu coração, Ele lê até os meus pensamentos, Ele sabe, né, o nosso amanhã. Embora eu não sei nem o que vai acontecer à tarde comigo, mas Deus, Ele já sabe o que vai acontecer amanhã comigo. Aleluia. Então não adianta a gente barganhar com Deus e querer arrastar a multidão para o nosso lado, querer razão do homem, quando nós não temos razão com Deus. E eu quero deixar diante da palavra do Senhor, para você hoje, que está sofrendo humilhação, você está achando, eu estou sendo humilhado, eu estou passando por grandes tribulações na minha vida, né? Eu estou sendo perseguida. Seja manso e humilde de coração. Se você quer estar esperando a exaltação de Deus, espere com paciência, com humildade, e a hora que você for exaltado, não humilhe ninguém, não. Não sai falando para A, para B e para C que você foi exaltado para querer, né, que as pessoas se alegrem com você. Mas será que foi Deus que te exaltou? Porque quando é de Deus, Ele traz a humildade dentro do nosso coração. Então, aprenda com Jesus. Aprenda com essas histórias, né, que há arrependimento, há reconciliação, há humildade. É um pacote de coisas boas que tem que acontecer conosco, que está conosco, para que venha a exaltação de Deus, né? Temos que nos humilhar, lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, se humilhar na presença dEle, para que ao seu tempo, o tempo dEle, Ele nos exalte. Não é o tempo nosso, é o tempo de Deus. Aleluia, né? Nossa visão ela é limitada, né? É limitada, mas a de Deus não. E com Jesus como nossa esperança, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada e nem ninguém. Em Romanos 1, né, 8:31, está escrito: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Que possamos colocar nossa confiança nele hoje. A minha confiança e a tua confiança tem que estar no Senhor e não no homem. Não é no ser humano que nós temos que colocar nossa confiança, é em Deus. E você já viu Deus fazer o bem durante as dificuldades? Eu já vi. Deus já me fez o bem e sempre me faz. Mesmo nos momentos difíceis. Porque no mundo nós temos as aflições, temos as adversidades, né? Problemas todo mundo tem, mas em tudo eu vejo a mão de Deus. Você confia nele? Você que está me ouvindo, está ouvindo essa palavra, você confia no Senhor ou não confia? Porque o segredo é confiar e esperar. E com paciência no Senhor. Porque Ele se inclina para nós e ouve o nosso clamor. Deus, Ele só se inclina para ouvir o clamor de um justo. Oremos. Amado Salvador, ajuda-nos a manter os olhos em Ti e não nos problemas da vida. Tu és sempre fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dEle sobre nós e nos traga a paz. Que a presença do Senhor nunca nos falte, que Ele esteja andando conosco, nos direcionando em tudo que nós estamos fazendo e vamos fazer. Amém? Um bom dia a todos, que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja no teu lar e no meio da tua família, em nome de Jesus. Amém?